Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Linguagem de Programação Específica para IA. Hoje iremos explorar os conceitos básicos finais antes que a gente possa explorar as otimizações com Scheduling. Iremos explorar hoje algumas das formas de merging do Rayleigh. Muitas vezes, quando trabalhamos com pipelines de processamento de imagens, nós iremos processar canais separadamente. Então, cada canal vai ter um processamento diferente e no final nós combinamos esses canais em uma imagem de saída, ok? E hoje iremos explorar as opções que o Rayleigh tem para fazer esse processo de merging de uma imagem final. A primeira delas é as definições de update. Como mencionado anteriormente, as functions elas precisam de uma definição inicial, que vai definir o tipo dessa função. Então ela é inalterável esse tipo. E aí, né, por exemplo, aqui o F32, né, o casting do 0 para a float 32 é a inicialização dessa função. O casting para a float 32 do x é a inicialização dessa função aqui. E aí, as definições de update, ou seja, as definições subsequentes dessa função aqui, elas vão ser úteis tanto para recursão ou para atualizar valores específicos da imagem, ok? Ou regiões específicas também. E no caso que a gente vai utilizar aqui, vai ser o update dos valores dos canais, né? Então a gente vai definir inicialmente um valor, por exemplo, do 0 e o tipo de dado, e depois irá fazer o assign dos canais, às vezes acompanhado de um casting, ok? Para o tipo do meu buffer de saída. Outra opção é o select. O select ele é utilizado para atribuição condicional de valores, então ele é como um if, né, no contexto do Rayleigh. Então ele suporta múltiplas condições também, então você pode, por exemplo, fazer alguma função aqui, x e y, é igual a select, e aí você vai passar uma condição, então isso é uma expert, ok? A partir disso você vai calcular, né, uma expressão booleana aqui, a partir disso, se ela for verdade, você vai retornar, né, para essa coordenada o valor que está aqui, caso contrário vai ser retornado o valor que está nessa segunda posição. Isso pode ser estendido para várias condições. Então, primeira condição, se verdade, ela retorna esse valor. Se não, ele avalia a segunda condição. Se essa segunda condição for verdade, ele retorna esse valor e por aí vai. E aí, no final, caso nenhuma das condições for avaliada, vai ter um valor isolado aqui, sem essa estrutura aqui, sem uma condição associada a ele, ele vai ser o valor que é retornado por default, quando tudo dá falso. Ok? E a outra opção é o MUX, né, que funciona como multiplexador. Então, ele vai ser um multiplexador da saída aqui. Ok? Então, ele é como uma versão concisa desse select aqui. A gente vai passar, né, vai fazer o assign para MUX e vai passar aqui a expressão, né, que vai selecionar o valor. No caso, essa expressão aqui é um valor inteiro não negativo. Ok? Então, a gente vai ter essa expressão, ao invés de um valor booleano aqui, por exemplo, a gente vai ter um inteiro que vai indicar qual o índice, né, nesse vetor aqui que eu vou retornar, certo? Então, ele está condicionado nessa expressão aqui. E aí posso ter um vetor de tamanho arbitrário aí para retornar. E aí, se a minha expressão ela pode assumir aqui 6 valores diferentes, o vetor precisa ter 6 valores diferentes, ok? Já se o vetor é de um tamanho menor que 6, então os valores, né, dessa minha expressão que sejam, né, maior ou igual a n, né, que é o tamanho aqui do vetor, eles vão ser mapeados para o último valor do vetor. Ok? Então, por exemplo, se eu tenho a expressão né, podendo assumir entre 0 a 5 e eu tenho três elementos nesse vetor, então quando a minha expressão ela tiver os valores 4 e 5, o que vai ser retornado é o valor 3, ok? Iremos agora visualizar alguns exemplos da aplicação desses formatos de merging, né, da minha imagem final, ok?
Eu tenho aqui dois exemplos. Eu vou abrir no terminal, ok? E aí eu posso só rodar make. Já tá todos os comandos aqui no makefile, né? A gente já viu quais comandos ele está rodando aqui. E ele vai selecionar essa variável merge mode aqui que tem a definição do update, o select e o mux. Então aqui no caso eu tenho uma conversão de cores, né, do espaço RGB para CMY, né, que é o ciano, magenta e amarelo. Então eu tenho aqui só a inversão, né, da minha imagem. E aí através desse switch aqui eu vou, né, selecionar o valor do meu canal pelo update aqui, né? Então eu faço a definição inicial e aí depois eu dou o assign, no caso aqui com um casting saturado, né, para manter dentro do range. Seguinte a isso, eu tenho o select, ok? E aí no caso o select ele vai ter que ter múltiplas condições aqui, né? Já que são três canais. Então eu faço o select quando C igual a zero é o canal C, né? O ciano. Select quando C é igual a 1 é o canal M, né, que é o magenta. E o último aqui é o canal Y, que é o amarelo, que aí não precisa de uma condição associada. Ele é o else se o select fosse um if, isso seria o else aqui. E aí, por fim, no default aqui, que no caso eu poderia ter feito só outro case aqui, mas é o MUX, né, o multiplexador de saída, que eu tô colocando o casting aqui fora dele, e aí eu faço MUX de C. Então, eu estou utilizando o valor de C como a minha expressão aqui como meu inteiro. Lembrando que isso aqui vai ser um inteiro, né? Não necessariamente vai ser positivo, mas como o nosso acesso vai ser garantido de ser no, no positivo aqui, né? Eu tenho um 0, 1 e 2. Então não tem problema fazer isso aqui, ok? Não deve dar um bug não. E ah, eu passo meu vetor, né, de opções, né? Então quando C é igual a 0, ele retorna CC. Quando C é igual a 1, ele retorna o M. E quando C é igual a 2, ele vai retornar o YY, que é o amarelo. Ok? Então é um exemplo bem simples. E a gente consegue visualizar a saída aqui, né? Eu tenho as minhas entradas aqui e as minhas saídas. Então, essa é a minha entrada e essa é a minha saída. Dá para ver que todos eles dão a mesma imagem, ok? Então só muda a forma como é feito o merging dos canais, certo? Eu tenho outro exemplo aqui de conversão. Esse é um pouco mais complicado e ele evidencia também o uso do select em outro contexto. Então o select ele não é só para você fazer o merging, mas no geral para fazer a atribuição condicional mesmo. Ele é um comando bem importante que vai ser útil em diversos algoritmos, ok? Então no caso aqui eu estou convertendo do RGB para o HSL, né? É um outro espaço de cores. Eu inicio convertendo a minha imagem para Flow 32 e dividindo por 155, então está entre 0 e 1 aqui essa imagem. E aí eu exponho meus canais aqui no Expert. Ele tem essa computação aqui do máximo entre os três canais e do mínimo entre os três canais, ok? O mínimo valor do pixel. E aí ele computa a diferença e a soma desse máximo e mínimo. E aqui é que a gente vai fazer a conversão. O canal L é basicamente metade dessa soma aqui. E eu estou multiplicando para 255 para colocar na escala final, ok? Então vai sair aqui entre 0 e 255. Então ele é basicamente somando isso aqui, né? Do máximo e do mínimo dividido por 2. E no caso aqui, escalado para o range final. O canal S, né? Ele vai ter uma escala também aqui, só que ele passa por um select. Quando o meu L ele é menor que 127.5, ou seja, é a metade lá do range. Quando ele é menor, tá na parte menor do range, ou seja, a parte mais escura, digamos assim. O S ele é a diferença dividido pela soma, ok? Já quando o LL é maior ou igual, né, a esse valor, então
o que vai ser retornado para S é a diferença dividido por 2 menos a soma, ok? E aí lembrando que a soma, no caso, ela ainda está aqui entre 0 e 1, então é por isso que tem 2 aqui, ok? É o valor máximo que se pode assumir. O H, ele é um pouquinho mais elaborado ainda, né? Ele tem três condições aqui. Então, na primeira é, quando a diferença é igual a zero, ele é zero, o H é zero, ok? Porque quando a diferença é igual a zero, o máximo é igual ao mínimo, ou seja, a imagem é preta. Quando o Vmax, ou seja, o valor máximo dentro do pixel é o canal R, ele tem esse valor aqui. Quando o valor máximo é o G, né, o green, ele tem esse valor aqui. E quando o valor máximo é o blue, ele tem esse outro valor aqui, que no caso não precisa colocar condição, ele é o else. E aí eu tenho que fazer outro select aqui, né, para colocar ele dentro de um range, ok? Então, quando o H é positivo, eu deixo ele mesmo, eu retorno ele mesmo. Já quando ele é negativo, eu somo 360 graus, né? Isso aqui é medido como se fossem os graus, né? Que é a Rio, é a matiz, né? E você vai ver que é uma coordenada circular, ok? E aí eu divido por 0,5 para poder ficar dentro do range de 0,255. No caso aqui o valor máximo vai ser 180, ok? Que é algo parecido com o que o OpenCV faz. Essa foi a referência para essa computação aqui. E o código de merge é a mesma coisa, certo? Só alterando qual é o canal que estou passando aqui. E aí a gente pode entrar nesse diretório dele. Certo? Ele rodou já aqui e a gente tem a nossa saída aqui, certo? Bom, esses foram exemplos de aplicações, né, tanto do Select como das estratégias de merging de canais com o Relay. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.